Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Psicomite. E estou muito feliz em receber vocês aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um tema relacionado a TDAH. O que as pessoas dizem quando descobrem que eu tenho TDAH? Se você tem TDAH ou alguém da sua família, que tipo de comentário que você já ouviu quando falou sobre o diagnóstico? Vem com a gente! Olá, Raquel! Tudo Oi, bem? Mari. Bom, meu nome é Mariana Leal, para quem não me conhece ainda. Eu sou psicóloga e sou neuropsicóloga. E estou feliz de estar aqui com você, minha amiga. E Raquel, me conta, nós temos um podcast que a gente está super feliz, que se chama Psicomite. Como que surgiu, né? Pois é, né, amiga? Eu tô muito feliz de estar aqui, de poder estar gravando e colocando em prática esse projeto. E meu nome é Raquel Santana Proença, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, atuo na clínica aí já há 10 anos, dou aula, assim como você também dá Até aula. esqueci disso. Então, acho que tanto eu como você, a gente já trabalha há um tempo, a Sim. gente já está na clínica, a gente está no universo acadêmico. E a ideia do podcast, apesar disso, tem a ver com uma experiência pessoal. Acho que por isso que a gente correu tão rápido na emergência de fazer. Eu não sei se eu te contei, mas ter um podcast fazia parte das minhas metas desse ano. Não sabia. Aham. E daí eu propus para você, né? Sim, sim, sim. Como aconteceu, inclusive vai ser o tema do episódio de hoje, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre TDAH. Então, como eu estava falando, eu sou psiquiatra, especialista em infância e adolescência, e grande parte do meu público são pessoas com TDAH. Eu realizo tanto o diagnóstico como o tratamento de crianças e adultos com TDAH. E numa conversa informal com você, Sim, no um café. dia num café. Saindo, né? Indo Sim. embora. Era indo embora, eu comentei com você, eu falei, amiga, eu acho que eu tenho alguns sintomas de TDAH. E você comentou, olha, eu percebo mesmo alguns sintomas de TDAH. Eu fiquei surpresa, porque apesar de eu perceber, eu achei que eu disfarçava isso muito bem. Então, assim, você ter falado para mim, eu percebo alguns sintomas em você, já mobilizou alguma coisa em mim. Sim. E daí eu comentei, vamos fazer avaliação neuropsicológica? E daí eu acho que você pode até falar um pouco, que você como neuropsicóloga, você faz uma avaliação. Não sei se você já quer falar alguma coisa breve sobre isso, para as pessoas entenderem. É tão interessante, né, Raquel? Porque a gente trabalha com uma queixa, eu trabalho com queixa de aprendizagem minha vida inteira, desde que eu abri meu consultório, a gente trabalho com aprendizagens. Sempre amei a docência e trabalho com essas questões. E às vezes a gente vai conhecendo a pessoa, tipo, a gente se conhece acho que desde 2015, mais ou menos. Por aí. Desde 2015, eu sempre entendi que isso era uma característica da sua personalidade. A Raquel é desligada mesmo, tipo assim, eu tô passando por um momento pessoal, ela não me ligou, não mandou mensagem. Isso tem a ver com cognição social, que pode estar alterado no TDAH. Sim, não, mas é o jeitinho dela. E quando eu te disse sobre a avaliação e você concordou e aceitou e a gente começou a fazer o processo, foi legal porque a gente foi entendendo, eu acho que isso é algo super importante, quanto que não era, eu sabia um recorte da sua vida, eu conhecia um recorte, que era o profissional, que é o seu hiperfoco, e você manda muito bem. Mas quanto que você também tinha de prejuízos e a gente pôde entender isso de uma forma um pouco diferente com a avaliação, né? Então, assim, acho que a avaliação... Fala um pouco dos resultados. Sim. O que veio nos resultados, pode abrir para as pessoas o que veio. E daí eu vou comentando como que foi para mim um pouco. A gente não terminou a avaliação ainda, Sim, né? nós Mas estamos pode falar no um processo. Mas foi muito interessante, porque, assim, dentro de um processo de avaliação, dentro das dificuldades de aprendizagem, né, de uma pessoa com TDAH adulta, que não tem uma queixa escolar, porque assim, nossa, conseguiu se formar, era sempre primeira aluna, né? Quanto que a atenção também prejudica em outras áreas da vida. Então, foi muito interessante a gente fazendo o teste e me marcou muito
Antes dos testes, na nossa primeira sessão que eu te perguntei, e aí eu falei assim, Raquel, agora você é minha paciente. Uhum. E eu te perguntei assim, qual o objetivo dessa avaliação para você? O que você me respondeu? Eu acho que eu falei que eu queria me conhecer melhor. Foi alguma coisa assim? Eu não lembro o que eu respondi. Olha, eu acho que o diagnóstico vai dar um entendimento. Porque às vezes eu acho que eu não me esforço o suficiente. E daí também quando eu recebi o resultado, Sim. né? Então, o que veio alterado? Acho que nesse teste até agora veio alterado. Fala sobre os 3 tipos de atenção e qual que veio alterada. E daí eu já comento um pouco como foi depois que eu vi os testes, assim. A Raquel fazendo o processo de avaliação, dentro dos primeiros testes de atenção, então, que a gente via, né? Uma velocidade de resposta. Então, quando faz a primeira correção dos testes, várias omissões de respostas, que é um perfil mesmo de desatenção, então vai deixando passar ali aquelas pistas. Nos testes que são mais cronometrados, então o ritmo de trabalho é mais lento. Por quê? Porque para mim fica bem claro que tem que ficar revisando, né? O tempo todo ali aquela tarefa. E aí foi muito interessante, que a hora que eu terminei os testes, aí eu disse para você, olha, Raquel, então o ritmo de trabalho é mais lento. Aí você falou assim para mim, mas eu fiz tudo isso para chegar no que o meu irmão sempre me disse. Que era o quê? Meu irmão falou assim, eu falei, olha, eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica. Daí ele falou assim, você vai descobrir que você é lenta. E a minha velocidade de processamento é mais lenta. É lenta. E por que é interessante a gente pensar nisso? Porque na avaliação, a gente tem um cronômetro. Sim. Então, eu não tenho tempo para revisar. Eu acho que eu sempre me saí muito bem em prova e avaliação. Como você disse, eu era a primeira aluna do colégio sempre. Ensino fundamental, ensino médio. Mas quando eu faço uma prova, normalmente eu tenho tempo para revisar. Tanto é que eu era a última aluna a entregar uma prova. E eu, não tendo esse tempo para fazer a avaliação, eu acho que é onde a desatenção ficou mais clara. Sim. Porque uma coisa que eu pensei quando eu fui fazer a avaliação, eu pensei assim, eu acho que eu tenho alguns sintomas de TDAH, mas eu desconfio que eu vou conseguir driblar o teste. Porque eu sou boa em fazer prova, eu sou boa em fazer avaliação. Então eu pensei, eu vou me esforçar e eu vou conseguir driblar o teste. E daí, depois que a gente terminou e você falou pra mim, Raquel, tá... Abaixo. Né? O teu nível de atenção tá abaixo da média. É um quadro compatível com TDAH. Eu me choquei um pouco. Eu me choquei. Porque, assim, eu percebi alguns sintomas, assim, no meu dia a dia, mas é diferente você fazer um teste e ver que o seu resultado veio abaixo da média. Que meu nível atencional, a minha atenção estava abaixo da média. E você me perguntou, né, que eu acho que você até começou a falar sobre isso, o que eu senti na hora. Na hora foi uma sensação de alívio, que foi o que eu falei para você. Então, o diagnóstico para você, o diagnóstico de TDAH, porque eu sempre questiono isso para o paciente, né? Por que o diagnóstico agora que você já é adulto? E assim, quando o paciente vem para fazer um diagnóstico e assim, a vida está indo mal, né? Então está indo mal, está desempregado, mudou de emprego, desistiu da faculdade várias vezes, você entende que o diagnóstico é uma forma de trilhar um caminho para ele melhorar. Agora, no seu não, você está bem profissionalmente, né? Você é casado, tem que ter uma família, as coisas estão estáveis. Então, o que o diagnóstico de TDAH em você implicou hoje? Eu acho que entender que muitas das coisas que eu deixo para trás no meu dia a dia e na minha rotina não são falta de esforço, né? Porque eu tinha uma autocobrança, ainda tenho uma autocobrança muito grande. Então, quando eu, por exemplo, me propunha a seguir um cronograma naquele dia e eu não conseguia, ou, por exemplo, uma dificuldade que eu tinha, e eu falava até isso para alguns pacientes, eu falo, olha, eu não tenho TDAH, mas eu tenho muita dificuldade em prestar atenção em curso online. E depois
Então, assim, quantas vezes eu fui assistir cursos online, já agora adulta, e aquilo me cansa e eu me distraio, por mais que eu me esforce, eu começar a entender que é uma dificuldade real. E prejuízos em outras áreas da vida que hoje eu percebo que estão relacionadas ao TDAH. Um prejuízo que eu tenho, assim, quando alguém pergunta qual é o seu maior defeito, eu sou atrasada. E eu tenho uma dificuldade com gerenciamento de tempo. Se o compromisso for marcado 7 horas, se o compromisso for marcado às 9, eu vou chegar 10 minutos atrasada. Então, não adianta você marcar o compromisso mais tarde. Vai ter aquele atraso. E isso, apesar de eu acordar muito cedo. Porque eu vou me perdendo nessa coisa da organização do tempo, que é muito comum no TDAH. Muito. E eu acho que o diagnóstico veio... muitas vezes as pessoas falam, a pessoa vai se esconder atrás do diagnóstico, eu vou justificar o meu atraso, por exemplo. E é justamente o contrário. Agora, eu sabendo que eu tenho uma dificuldade de gerenciamento de tempo, eu penso muito mais em recursos, em estratégias, e eu tenho chegado muito menos atrasada, porque agora eu sei que é uma dificuldade minha. Que legal, que bonito ouvir isso. E quanto realmente, por isso que vai ter um momento que a gente vai falar sobre tratamento, né? E o diagnóstico, ele é uma parte já do tratamento. Eu achei tão bonitinho e eu entendi um pouco do seu sofrimento ali, quando nós estávamos fazendo os testes, e aí você falava assim para mim, mas eu me esforcei muito para fazer. Porque assim, um receio que eu tinha, ninguém falou isso pra mim, mas eu tinha um receio das pessoas falarem assim, ela fez o teste de qualquer jeito, por isso que veio, né, abaixo da média o nível de atenção, por exemplo. E eu sei que eu me esforcei, eu dei o meu melhor, e eu lembro que um dos testes que eu acho que, esqueci, era... Qual? Aquele dos números, em que a gente vai falando a quantidade de números. E memória operacional, nós fizemos de memória operacional. Você me perguntou, como você acha que você foi? Eu falei, eu acho que eu fui muito bem. E daí você me explicou que a minha velocidade é abaixo da média da população geral. Sim, nós fizemos um de controle inibitório, isso. E assim, e daí surgiu a ideia do podcast, por quê? Isso. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente discreta, muito reservada com a minha vida pessoal. Mas eu sempre admirei muito pessoas famosas que falavam sobre as suas dificuldades, principalmente relacionado à saúde mental, porque a gente vive, né, na nossa realidade, uma psicofobia muito importante. O que é psicofobia? É o preconceito com transtornos mentais. E quando uma pessoa famosa vem a público, uma pessoa de sucesso, e fala sobre as suas dificuldades... Uma pessoa que a vida já deu certo, né? Isso. Eu acho que isso traz uma tranquilidade para quem está passando por esse processo aí de investigação de diagnóstico, de tratamento. E uma identificação, né? E eu acho que é até uma esperança. Sim. Eu achei incrível quando nós estávamos fazendo a avaliação, eu até comentei com você, e eu fiquei pensando... como nós temos muitos pacientes em comum, como seria para aqueles pacientes saberem que a médica que eles admiram tanto também tem algumas dificuldades e quanto que isso possibilitou ela, né, cuidar de outras pessoas, ter sucesso e conseguir. Então, eu acho que é uma esperança para que eles também possam acreditar no potencial deles. E eu tenho vivido isso, assim, porque essa semana mesmo aconteceu de uma mãe, de uma criança ter o diagnóstico de TDAH, e a mãe falou, nossa, eu fiquei muito abatida quando eu vi a avaliação neuropsicológica, mas a neuropsicóloga me explicou que ela vai conseguir se formar, que ela vai conseguir trabalhar, que ela vai conseguir ter uma vida normal. Eu falei, olha, mas eu tenho TDAH. Nossa, imagina a cara dela. E ela ficou tão assim, eu vi assim, nossa, mas você é médica. E eu percebi que ela olhou os meus diplomas. Ela olhou os meus diplomas. E viu tudo isso na universidade pública. Sim, e eu percebi que isso trouxe um acalento conforto, mesmo, né? um conforto para ela. Então, para mim, seria muito mais confortável, sendo bem sincera com você, não compartilhar esse diagnóstico. Mas seria muito egoísta também.
Algumas pessoas chegaram a me falar, nossa, Raquel, mas você já é uma médica que está estabilizada na cidade, você já tem os seus pacientes. O que as pessoas vão pensar de você se descobrirem que você tem TDAH? E eu achei incrível isso que você está me dizendo. Porque aí a gente já pensa, né, Raquel, em uma das coisas que são super importantes, nós pensamos em falar, qual é o estereótipo que as pessoas têm né, das outras pessoas com TDAH. Exatamente. E assim, quando vem um diagnóstico como esse, um diagnóstico como autismo numa criança, eu lembro que uma vez um familiar falou uma coisa para mim que eu achei muito interessante, né? Eu fui comunicar o diagnóstico de autismo de uma criança muito pequena e o familiar falou assim: "Ah, mas o meu filho vai continuar sendo quem ele é. Ele não vai deixar de ser quem ele é porque agora eu sei desse diagnóstico. Então, é a mesma coisa, eu vou continuar sendo quem eu sempre fui. Sim. Isso não vai mudar por causa de um diagnóstico, né?" Não muda. Pelo contrário, na verdade, né? Eu te admiro muito mais por você ter conseguido. Gente, é uma fragilidade, é uma dor. E aí, quando nós conversamos naquele dia no café, que você chegou em casa, já passou para o Sidney fazer a sua escala de como ele te percebia, e depois a Kate, como ele te percebia, os seus pais, e você foi me mandando. Aí eu te mandei, Raquel, como que você tá? Sim. E nesse primeiro momento, é difícil a gente perceber que a gente tem uma dificuldade. Igual assim, como eu te falei, né? Eu fazia testes, eu tinha um bom desempenho, então você fazer um teste e ver que o teu desempenho não é bom, isso mexe com a tua autoestima, mas me trouxe esse alívio do, peraí, eu tenho uma dificuldade, que recursos eu tenho para lidar com isso? E foi interessante você falar, porque quando a gente faz investigação para o TDAH, a gente pede para alguns familiares ou pessoas próximas preencherem escalas dos sintomas. Observadores, isso. E me chamou a atenção que as pessoas ao meu redor pontuaram para vários sintomas que elas percebiam em mim. E o meu TDAH é um tipo desatento, né, com componente de impulsividade, eu não tenho hiperatividade. E eu olhar que as pessoas percebem que eu tenho essa dificuldade. Eu não sabia que as pessoas percebiam que eu tinha essa dificuldade. Foi muito interessante. Outra coisa, até quando você me perguntou, mas por que você acha que eu tenho? E aí eu fui apontando, né, algumas coisas, né? Então, por exemplo, a sua dificuldade espacial. E foi muito legal conversando com o Sidney, ele falar que o seu carro tá sempre raladinho. Sim, meu carro tá sempre batido, ralado, eu só ando com GPS. Então, assim, são muitos sintomas para além do desempenho acadêmico. Sim. Né? Então, assim, eu acho que eu tive pouco prejuízo acadêmico. A gente tem aí algumas hipóteses, talvez relacionadas à minha cognição, ao meu esforço, mas são outros prejuízos, né? Você hipercompensou de outras formas. Sim. E é tão interessante, então, Raquel, se a gente for pensar, né? Às vezes os pacientes vêm para mim e falam, eu vou mal na escola porque eu tenho TDAH, porque eu sou burro. Então, quem tem TDAH não é burro, Raquel? Não é burro. TDAH não tem relação com inteligência. E as pessoas confundem muito isso. E para a gente refletir um pouco mais sobre isso, eu separei algumas fotos de algumas pessoas famosas que têm TDAH e eu achei surpreendente. Bill Gates. Jura? Eu não sabia. Bill Gates, e ele assumiu que ele tem TDAH, porque antes de trazer, eu quis confirmar a veracidade, né, do fato, se não era fake news. E o Bill Gates, né, genial, um dos homens mais inteligentes do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, uma mente criativa, inovadora, né? Ele fala que ele sempre teve que lutar contra os sintomas do TDAH. Inclusive, ele não conseguiu se formar na universidade. Sabe que eu tive uma situação que eu achei muito interessante, porque assim, eu atendo muitos pacientes com TDAH que têm um viés para criatividade muito grande. E teve uma vez que eu, seguindo um paciente que é um TDAH clássico, e com certeza ele vai saber de que eu estou falando dele, e ele filmou, ele fez um vídeo, né, postou, do mundo de cabeça para baixo. E aí eu
trabalhei com ele no sentido de que, olha a perspectiva, tá vendo o mundo por uma outra perspectiva. Porque, né, eu vejo você tem características e gostos e coisas muito diferentes e hiperfocos. Então, assim, o Bill Gates provavelmente, e graças a Deus, o hiperfoco dele foi o computador, a tecnologia. E muito curioso você falar isso, porque quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu pesquisei, né, em inglês e tinha um artigo da Forbes. Como que o mundo corporativo pode se beneficiar de mentes neurodivergentes? E uma das coisas que eles falavam é que pessoas com TDAH têm uma tendência a pensar em soluções não lineares para problemas. Exatamente. E tão interessante porque é exatamente isso que eu vejo. Às vezes eu converso com você, você tem uns insights, eu falo assim, gente, de onde que ela tira isso? E é bem isso mesmo, com vários pacientes, que é um pensar fora da caixa. Exatamente, é o pensar fora da caixa. E o hiperfoco também, né? Muitas vezes a pessoa com TDAH, ela pode ter um hiperfoco no assunto que ela gosta, ser extremamente dedicada, saber tudo sobre aquilo. E é um pensar fora da caixa, mas esse artigo falava também em pensar em soluções que seriam soluções diferentes, como coisas no artigo em inglês ele fala como essa engrenagem pode funcionar e formar uma máquina aí que funcione bem. Então, quem tem TDAH não tem alteração de inteligência. Não. Bill Gates está aí para provar isso. Isso tem que ficar claro para as pessoas, porque TDAH não tem nada a ver com quociente de inteligência. Quando nós avaliamos a inteligência, ela é uma soma de vários subtestes, de vários fatores. Acontece muitas vezes, que quem tem TDAH tem dificuldade de memória operacional. Você sabe o que é memória operacional? Me explica e explica para o público. Então, tá bom. Memória operacional é assim. Eu não vou pedir para você me passar o seu CPF, eu gosto do exemplo do CPF, mas o seu número de telefone. Me fala o seu número de telefone, por favor. Pode falar para as pessoas, né? Então, não sei. Não sabe? Tá, mas supondo. Tá, eu o falaria. CEP da sua casa. 87020-015. Isso, ótimo. Me fala o seu CEP de trás para frente. Daí a coisa complica. A gente fez esse teste. Sim. Então, se a gente for pensar, no teste, né, que nós fizemos, eu te dava um número. Sim. Passava um número na hora. Então, uma memória de curto prazo. Quando eu peço para você me dizer de trás para frente, a gente tem que pegar uma informação, manter ela na memória e manipular essa informação. Por que eu te pedi do CEP ou do seu telefone, de alguma coisa que você tenha uma memória já registrada de longo prazo? Para te mostrar o quê? Que a memória operacional é tudo aquilo que a gente precisa manipular. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que você perde seu carro no estacionamento do shopping. Hoje em dia já não, mas porque assim, eu já me treinei tanto a chegar no shopping e visualizar aonde eu tô e ficar, mas se não, antes disso, antes dessa estratégia, com certeza eu perdia. Muita gente com TDAH perde o carro no estacionamento. Por quê? Porque para você manter uma informação da vaga, eu preciso manipular. E as coisas estão acontecendo. Você vai andar no shopping, você vai ver um monte de coisa. Então, assim, tem como melhorar isso? Claro que tem, né? Então, nós vamos ter um dia só sobre como melhorar a memória. Mas a memória operacional, você precisa o quê? Você precisa de atenção. Então, eu estava falando lá do teste de inteligência. Às vezes acontece que dentro dos subitens da inteligência, uma pessoa com TDAH, ele vai ter uma velocidade de processamento mais lenta, ele vai ter uma memória operacional um pouco mais prejudicada, mas isso dentro da soma total não vai impactar na inteligência de um modo geral. E uma pessoa como o Bill Gates provavelmente tem altas habilidades. Altas habilidades. Ou habilidade em algum dessas sub-áreas. Legal. Eu trouxe também Michael Phelps, nadador. Você sabe já um pouco sobre ele também. É um medalhista olímpico, muitas medalhas, né? E por ser muito hiperativo, ele falava que o esporte acalmava muito ele. A Simone Biles também, aquela ginasta famosa, também tem TDAH.
E isso eu acho que é assunto para outro post, mas o quanto a atividade física ajuda. É terapêutica. Não é terapia, tá, gente? Porque terapia é diferente, mas é terapêutico. Porque tem um benefício muito grande, principalmente por endorfina, até por dopamina. E principalmente um paciente com TDAH do tipo hiperativo, ele precisa de uma descarga disso no corpo. Eu oriento muitos pais sobre isso, né? Às vezes, quando eu dou o diagnóstico de TDAH com componente de hiperatividade, os pais ficam muito preocupados. Vai ter que tomar remédio o resto da vida? Muito provavelmente não vai ter que tomar remédio o resto da vida, mas esporte é algo que eu acho que a criança tem que levar para o resto da vida. Tem que ser algo assim, do convívio diário, né? Jamie Oliver, chefe de cozinha, eu gosto muito dele, eu acompanhava muito os programas dele na GNT. Eu tenho o livro de receita dele, eu tenho os 2 livros dele. E o que ele falou, que por ter TDAH, ele percebeu que ele precisava ter uma alimentação mais rica em nutrientes. Então, por isso, ele começou a cozinhar. E olha só para falar uma coisa sobre cozinhar, né? Quando a gente fala em pacientes, em pessoas com TDAH, às vezes as pessoas pensam que é porque tem um prejuízo na atenção. Então, vamos pensar aqui no cérebro, né? Então, nós falamos do córtex pré-frontal. Existe uma funcionalidade diferente, atípica desse córtex pré-frontal. E o córtex faz o quê? Ele é responsável por, entre tantas coisas, funcionamento executivo, que é a nossa capacidade de planejar, de executar, de se organizar, de motivar. Barley, ele fala no livro, é Barclay, né? Barclay. Ele fala no livro que o TDAH poderia ser chamado de um transtorno de autorregulação. Por quê? Porque quanto é difícil uma pessoa com TDAH entrar, por exemplo, numa rede social e sair. Então, Mariana, eu te pergunto, TDAH não é só falta de atenção? Não, Raquel, não é. Inclusive, é tão importante a gente entender isso dentro dos prejuízos que acontecem na vida do paciente, numa avaliação neuropsicológica. E às vezes eu recebo vários pacientes que já foram submetidos a uma avaliação neuropsicológica, que não tem uma queixa em testes. Porque, gente, Raquel, nem todo mundo vai ter um prejuízo no teste, porque o teste é um ambiente totalmente controlado. O teste não representa a vida. Sim. Então, assim, às vezes tem um desempenho normal nos testes na parte atencional, tá tudo na média. Só que quando você analisa o funcionamento executivo, a capacidade dele de motivação, de autorregulação para ação, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, tudo isso fica abaixo, ou alguns domínios abaixo. Então, isso também caracteriza TDAH. Isso eu acho muito importante a gente falar, para as pessoas saberem mais sobre isso, né? Justin Timberlake também, cantor, compositor, ele veio a público, falou sobre isso. No Brasil, Tata Werneck, a Tata Werneck comentou que ela não dirige, inclusive, justamente por essa dificuldade que ela tem relacionado à inteligência espaço-visual. E eu acho assim, se pensar na Tatá, se a gente for pensar, né? Eu acho que ela fez da desatenção um humor. A mesma coisa que a próxima, a Sabrina Sato. Porque a Sabrina Sato, justamente por ter essa coisa um pouco distraída, um pouco ingênua, um pouco desatenta, ela levou isso para o humor. Então, duas grandes humoristas, né? E que conseguiram fazer humor e pensar fora da caixa, né? É isso, Raquel. E que lindo, né? Se a gente for pensar que é um pouco daquilo que nós falamos, né? Mesmo com a medicação, é um cérebro que vai funcionar de um jeito diferente. Por que eu não posso usar isso a favor do meu paciente? Exatamente. E o paciente conseguir entender isso, né? Esse artigo também que eu estava vendo da Forbes falou que essa diferença do cérebro com TDAH pode ser uma maldição, mas pode ser uma bênção também. Pode ser uma bênção. E se a gente consegue pensar dessa forma, um menino, por exemplo, que gosta de fazer natação e tem TDAH, entender que ele pode se tornar um medalhista olímpico. Sim. Né? Eu acho que isso é muito bacana. E por isso que é legal a gente trazer essas pessoas. Sim, muito legal.
Para finalizar, eu trouxe o Zé Felipe, que é cantor e compositor, e recentemente a esposa dele, que tem um grande alcance aí nas redes sociais, na mídia social, também compartilhou sobre o diagnóstico dela, né? Já depois de adulta. Sim. E Mari, hoje eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse tema. O que as pessoas dizem quando descobrem que tem o TDAH, que é o que eu estou vivendo na prática agora, ao longo desse mês. E eu trouxe aqui alguns comentários que eu ouvi, que outras pessoas com TDAH ouvem, para a gente discutir um pouco mais. E agora, o que você vai fazer? Vai tomar remédio? Esse é um assunto que eu vou deixar para outro podcast, porque a gente pode conversar um pouco mais tanto sobre a fisiopatologia do TDAH, como a medicação atua, mas eu acho importante a gente pontuar que a gente tem um tratamento que é não farmacológico e o tratamento farmacológico. O tratamento não é só medicação, né? Não, o tratamento, na verdade, eu falo muito para os pais. A medicação, ela é uma parte do tratamento em algumas situações. Então, por isso assim que é muito legal quando a gente encaminha a criança, o adolescente, o adulto para um médico que a gente possa ter essa troca, como a gente sempre teve. Por quê? Porque você vai, às vezes eu falo, fechei a avaliação, às vezes eu falo assim, me dá um tempinho para tentar sem. Por quê? Nós vamos tentar desenvolver. O que acontece? O que eu vejo muito das pessoas de críticas sobre a medicalização, que administrar Ritalina, administrar qualquer outro psicoestimulante, não vai fazer com que a criança ou adolescente aprenda aquilo que ele deixou de aprender quando estava desatento. Sim. Então, assim, nós precisamos pensar muito mais do que a gente atribuir ou prescrever a medicação, é a gente ajudar ele a diminuir o impacto. Então, eu deixou de aprender questões escolares, conteúdos, tem um déficit pedagógico, então vamos trabalhar o déficit pedagógico, porque isso também melhora a motivação. E outra, se a gente for pensar em TDAH na criança e no adolescente, nós temos um cérebro que está em constante desenvolvimento, que está fazendo poda neural e que a gente pode desenvolver ele, desenvolver habilidades, desenvolver competências. E como é o nome, acho que para as mães, para os pais, familiares que estão ouvindo, quem que ele deve procurar? Qual é o profissional que ele deve procurar quando ele quer fazer um tratamento não farmacológico? E quais são os tratamentos disponíveis não farmacológicos? Olha, Raquel, na verdade, existem muitos tipos de treinos cognitivos, né? Então, hoje o que a gente vê assim, você pode procurar uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga, uma neuropsicóloga, mas alguém que entenda de aspectos cognitivos. O que eu tenho estudado, eu até escrevi um artigo em 2020, 2021 sobre memória. E sobre atividades como Cogmed, que são treinos cognitivos assim bem controlados. Existem Cogmed, Payattention, PFX, vários programas de intervenção cognitiva. O que eu estudei e tenho estudado cada vez mais, que esses programas são muito importantes, podem ser eficientes, mas mais do que isso, é se trabalhar com esses pacientes tarefas ecológicas. O que são tarefas ecológicas? Então, por exemplo, eu comecei a falar do funcionamento executivo lá do cozinheiro. Uma tarefa ecológica é o quê? É você planejar uma receita. Que envolve muita habilidade, funções executivas, você pensar nos ingredientes, que horário que você vai no mercado. Exatamente. A quantia de dinheiro que você vai investir ou não. Para quantas pessoas você vai cozinhar. Quanto tempo eu preciso começar antes para a comida estar pronta na hora que é a programada janta. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente TDAH adulta recém-casada. Então, o que nós vamos trabalhar, né? Nossa, o que eu preciso comprar no mercado? Então, vamos trabalhar uma lista de compra, fazer uma planilha de gastos, né? Quanto você ganha, quanto você gasta. É muito comum para as pessoas com TDAH serem desorganizadas financeiramente. Sim, eu também posso dizer isso, porque eu não tenho o hábito de fazer planilha, como muitas pessoas da minha família têm o hábito de fazer uma planilha. Para mim é algo muito cansativo.
ter que me sentar, abrir, colocar. E algo que é comum no TDAH daí é você procrastina, se é uma coisa que é muito difícil, que é muito cansativa, que não é interessante. Isso. E é tão interessante porque os pais falam assim, né? Ah, a tarefa ele não faz, mas jogar videogame ele fica horas. Mas é porque o cérebro funciona diferente, porque tem uma comunicação com o sistema límbico, que é onde cuida das emoções. Então, aquilo que eu tenho uma emoção positiva, aquilo que eu gosto muito, eu tenho uma motivação diferente para realizar a tarefa. Tanto que lá nos nossos critérios de diagnóstico, lá nas escalas, tem o quê? Quanto que você adia ou procrastina tarefas chatas ou difíceis, não é? Que isso é um dos critérios que a gente reconhece. E só respondendo a quem me perguntou, e agora, o que você vai fazer? Vai tomar remédio? Se for necessário, eu vou tomar. Só que antes de utilizar a medicação, a gente vai fazer aí um treino cognitivo, você já pensou em algumas possibilidades. Estratégias. Mas se for necessário, eu vou tomar, né? No mundo médico, muitas pessoas se autoprescrevem, ou estudantes de medicina conseguem psicoestimulantes. Eu nunca fiz uso, eu nunca utilizei nenhuma medicação para TDAH, como Ritalina, como Venvance, mas eu tô sim disposta a tomar se for algo que vai me ajudar, mas em conjunto com o tratamento não farmacológico. Outra coisa que eu acho que pessoas com TDAH ouvem muito, isso é desculpa, ele é folgado. Preguiçoso. Preguiçoso, ele não se esforça. É uma palavra que eu ouço muito. E é tão interessante porque isso vem vestido neles, né? Não, mas eu não faço isso porque é preguiça. E eu falo, até para preguiça a gente tem um motivo. Por que você tá com essa preguiça? Então, o que é isso? O que ela representa? Porque, na verdade, não é preguiça, né? A pessoa com TDAH, ela tem menos motivação para iniciar. E isso tem tudo a ver com esse déficit dopaminérgico na área pré-frontal. Então, aí é uma situação, por exemplo, que a medicação pode ter um auxílio também, né? E eu acho que o paciente entendendo que ele funciona de uma forma diferente, ajuda ele a pensar em estratégias. Então, assim, eu comento que quem tem TDAH tem dificuldade em começar. E tem uma coisa que eu li em um estudo, não vou me lembrar a referência, mas fala uma miopia do futuro. Olha só que interessante. Porque só enxerga o problema quando ele está aqui. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes eu estou com meu paciente que vai tirar CNH. Eu já, no meu plano de tratamento, eu já fiz todo um planejamento das aulas de quando ele tem que terminar essa carteira para o prazo não perder o prazo. O que acontece? Ele faz, ele desmarca, ele chega atrasado, ele perde, às vezes ele reprovou, né? Às vezes reprovou porque, né, igual vários casos, porque deu tempo da baliza, não finalizou, porque esqueceu, igual o outro fez tudo certinho, esqueceu de soltar o freio de mão, o carro morreu. Então, são vários elementos. É muito típico de TDAH isso, né? Muito. E aí eu tô aqui desesperada que o prazo dele tá acabando. Eu falo assim, vamos marcar a próxima aula. Ele falou assim, então, eu vou mandar mensagem. Eu falei, manda agora. Porque ele tem TDAH, mas a psicóloga é ansiosa. Mas eu acho que a família podendo auxiliar a pessoa e fazer com ela é muito mais produtivo do que aquela crítica, né? Você já marcou? Ah, mas você é um irresponsável, você nunca marca nada. É muito mais produtivo, então, mas né? na verdade aí, Raquel, tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque você... O cara já tem, às vezes, é que você deu tudo certo. Mas o cara, muitas vezes, tem uma crença de incapacidade. Então, de que eu não faço nada direito, de que... Então, quando a família fica muito em cima, isso reforça aquela sensação de que eu não dou conta. Sim. Então, eu gosto muito de falar assim, por exemplo, meu paciente que reprovou por falta, porque não conseguia, mora sozinho, não consegue acordar no horário. Então, nós vamos pensar em estratégias para ele acordar no horário. As coisas não deram certo. Eu falei, nós vamos ter que pedir ajuda para alguém. Quem que a gente vai poder pedir? Ele assim, mas eu não queria. Mas vamos tentar pedir uma ajuda? Minha mãe vou pedir para minha mãe então me ligar de manhã para me acordar. Engraçado você falar isso, é porque assim tem tanta coisa relacionada a TDAH, mas
existe uma alteração no sono, porque quem tem TDAH dormindo também. Então, a pessoa, por exemplo, com TDAH hiperativo tem um sono mais agitado. E por essa falta de motivação, são pessoas que têm mais dificuldade em acordar e levantar da cama para iniciar o dia. Exatamente. Então, assim, a ideia do folgado, do preguiçoso, do irresponsável, está muito relacionado aos sintomas do TDAH. Isso foi algo que eu ouvi bastante, eu trouxe para você. Sim. Esse teste que você fez, essa avaliação neuropsicológica, ela avalia mesmo? Realmente, né? Ela é fidedigna? Como que é? E todo mundo, se fizer esse teste, vai ter alguma coisa. Olha, então, nós até conversamos sobre isso hoje, né? Tem como fazer uma avaliação mais breve para TDAH, aplicar só uns testes ali de atenção? Não tem. Sabe por que não tem, Raquel? Porque, na verdade, a gente fala que é um transtorno de autorregulação. E então, pensa aqui comigo, um paciente que está com um quadro depressivo, ele vai ter uma alteração de autorregulação. Provavelmente, ele vai ter até um prejuízo atencional, um prejuízo de memória. Isso é TDAH? Não, isso é alteração de humor. Isso também é muito importante você comentar, né? Nem sempre a queixa, falta de atenção, a queixa, hiperatividade vai ser sintoma de TDAH. Esse déficit, esse declínio cognitivo, enfim, ele pode estar presente em outros transtornos. Por exemplo, o que é muito comum as pessoas confundirem TDAH e transtorno de ansiedade. Sim. Por quê? Porque a ansiedade gera uma agitação, uma inquietação, uma dificuldade para se concentrar, uma queixa de memória e não é TDAH. Exatamente. E o tratamento, na verdade, é o oposto, né? Medicamentoso. Com certeza, com certeza. Você acredita que eu já tive paciente, Raquel, universitário, que tinha uma queixa de desatenção, tinha reprovado na faculdade, tinha ido para um profissional médico, prescreveram um psicoestimulante e ela começou a fazer crise de pânico. Sim. E sabe o que eu acho interessante? Também pode ter a comorbidade, TDAH e ansiedade. Sim, pode. Mas muitas vezes o paciente, ele chega pra gente, ele não sabe contar uma anamnese ou dizer os critérios como a gente imagina. Então, muitas vezes o paciente chega pra gente e fala, eu tenho ansiedade. Daí eu sempre pergunto, me fala como é a sua ansiedade. E muitas vezes o que ele vai me falar? Dificuldade para esperar, eu sento, eu fico balançando a perna, eu não tenho paciência para esperar o outro terminar de falar. Não são sintomas de uma ansiedade antecipatória, não tem uma preocupação. Excessiva. Porque eu falo que a ansiedade é preocupação. E a hiperatividade, ela tem muito mais a ver com esses outros sintomas que eu falei. Sim. E a gente, como médico, a gente precisa diferenciar, isso é hiperatividade ou isso é ansiedade? Isso é muito importante, muito importante. Agradeço muito por isso, porque como precisa. Então, assim, os testes avaliam, uma avaliação neuropsicológica, ela é composta de elementos quantitativos, que são testes mensurados com tabelas, elementos qualitativos, e aí nós vamos ver critérios diferentes dos números, e observação clínica. E são testes validados. Validados. Também, né? E não são né? Uma avaliação aplica muito mais, até de 20 testes. Mariana, outra frase que eu ouvi muito foi, você é tão inteligente, como pode ter TDAH? Fala um pouco pra gente sobre isso. Olha, inteligência não tem a ver com TDAH. É aquilo que a gente já falou. A gente já falou sobre isso. A gente citou o Bill Gates, inclusive, que tem TDAH. Isso. Mas nós vamos pensar também, Raquel, às vezes em pacientes que, diante da desatenção, ou às vezes da dificuldade de autorregulação, tem, do ponto de vista intelectual cognitivo, uma hipercompensação. Então, não pode pacientes com altas habilidades. Então, pode existir pacientes que, ao invés de ter um prejuízo intelectual, têm uma intelectualidade acima da média. O que é altas habilidades? Explica para quem está ouvindo. Bom, altas habilidades corresponde a uma série de conceitos, além de uma inteligência
acima da média, também capacidades de criatividade, de resolutividade. Então, são pessoas que têm um potencial ali e que muitas vezes sofrem muito, né? Você fala assim, meu Deus, mas a pessoa tem uma inteligência acima da média e sofre na escola. Você imagina que desconfortável, às vezes a gente vê, né, pacientes, crianças com 4 anos que vão entrar na escola, as crianças estão todas aprendendo as letras e a criança já está lendo, já está escrevendo. O mundo não foi feito para pessoas com altas habilidades, né? Assim, o mundo foi feito para pessoas neurotípicas. Então, quem cabe na caixa. Exatamente. Então, quem sai da caixa e incomoda de alguma forma. E me fez pensar no tratamento de uma criança que eu tive muito tempo atrás, que ela tinha superdotação, ela tinha altas habilidades e TDAH. E as notas na escola eram excelentes, eram dos boas. melhores alunos da sala. Só que o tratamento farmacológico para ele auxiliava ele na interação social. Então, o que melhorou? As crianças começaram a chamar ele para descer para o play e brincar. Ele começou a ser convidado para festas de aniversário. Então, o que melhorou com o tratamento não foi o rendimento acadêmico, não foram as notas. O que melhorou foi a interação social, a vida. Isso. É tão interessante a gente falar sobre melhora na vida, que você sabe que às vezes eu falo assim, Raquel, né, sempre que meu paciente vai consultar, eu falo assim, Raquel, eu estava pensando, o que você acha desse paciente tomar medicação de domingo a domingo? Por quê? Porque às vezes o prejuízo dele não está na escola, na faculdade, o prejuízo dele está na vida. Por quê? A gente fala de pessoas com TDAH, também muitos têm um prejuízo numa coisa chamada cognição social. Então, o que é cognição social? Entre tantas outras coisas, é a capacidade de inferir o estado mental do outro, é de imaginar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Sabe o que às vezes a família dos pacientes com TDAH, eles falam assim, parece que ele não gosta muito de mim. Ou não se importa, né? Porque tem até uma desconexão, mas tem mesmo uma desconexão, porque tá mais desligado da emoção, tanto dela como do outro. Então, assim, tem pacientes que às vezes têm dificuldade. Sempre que começa a minha sessão, eu faço uma avaliação do humor. Como você passou com relação à ansiedade, tristeza, de uma sessão para outra? A pessoa não consegue dimensionar. É como se tivesse um lapso. E por isso que um dos prejuízos na vida adulta são nos relacionamentos amorosos. Isso. E a taxa de divórcios é muito alta entre pessoas com TDAH, porque às vezes a esposa está falando e ele não está prestando atenção, o marido não está prestando atenção, e isso pode soar como desinteresse. E aí eu vou te dizer agora do outro lado. A Raquel tem TDAH e eu sou casada com um homem TDAH. E foi muito interessante eu e seu marido conversando. Gente, quando as pessoas falam assim das dificuldades, eu entendo super. Eu tive que... E assim, você me falou que você trabalha com pessoas com TDAH a vida inteira, né? Eu também. Sim. E meu marido, o diagnóstico dele foi feito de uns anos para cá, tipo, de uns 3 a 4 anos para cá. Então, eu achava, não, é ansiedade. Não. Então, assim, ele teve que ir para o psicólogo para contribuir nesse diagnóstico, porque a gente, às vezes, não consegue enxergar isso dentro de casa, né? E eu falava, meu Deus, será que eu comi barriga e perdi esse diagnóstico dele? E perdi. Perdi mesmo. Então, assim, a dificuldade, às vezes, de, por exemplo, uma pessoa que é desligada, que leva um monte de multa, né? Que às vezes, como você falou, né? Rala o carro ou bate o carro, ou que às vezes, por exemplo, esquece de pagar algum boleto. Pensando em casamento, esquece aniversário de casamento, esquece Raquel, aniversário acho que ele do demorou cônjuge. 5 anos para lembrar do nome da minha mãe. Porque ele não conseguia decorar o nome da minha mãe. A gente tá junto faz 24 anos, ele confunde o nome das minhas primas. E é uma coisa que eu falei para você. Eu sempre utilizei muitas estratégias. Sim. Eu lembro que no dia da avaliação eu falei para você que a professora da minha filha tinha falado o nome dela, e começo de ano letivo, mudou o nome, e eu tive que criar um mnemônico, criar alguma coisa para não me esquecer do nome, porque se a pessoa só falar o nome e eu seguir para a vida, eu não vou me lembrar o nome.
E é o que você falou da hipercompensação. A gente vai criando tantas estratégias para coisas que deveriam ser simples, como lembrar o nome de alguém, e isso cansa. Por isso que muitas vezes a pessoa com TDAH fala, nossa, eu tô tão cansada. A pessoa fala, mas você não fez nada. Mas eu tô cansado, porque para as coisas do dia a dia Gasta você... muita energia mental. Exatamente. E por esse gasto de energia mental, que às vezes, muitas vezes, meu marido tem 2 faculdades, mas assim, quanto era penoso para ele, por exemplo, ficar dentro de uma sala de aula assistindo aula. Ele dizia assim, amor, eu não aproveito nada da aula. Eu não aproveitava quase nada da aula, Olha apesar de ser aluna número 1. Em sala de aula, eu lembro que eu aprendia pouquíssimo, só que eu chegava em casa, eu tinha uma mãe que me acompanhava muito de perto. Graças a Deus. Graças a Deus, Dona Isabel, um beijo. Te amo, mãe. Um beijo, Dona Isabel. Mãe, te amo também. Mas assim, minha mãe sempre me acompanha muito de perto. Então, Sim. qual tarefa você tem? Que dia que você tem que entregar? Precisa estudar para a prova? Então, eu fui criando mecanismos e estratégias para estudar. Então, assim, mas eu aprendia muito mais em casa, estudando num ambiente controlado, sem barulho, ninguém me interrompendo. Inclusive, às vezes, o vizinho tocava uma música alta, isso já me desorganizava. Sim. E na sala de aula, é criança conversando, criança rindo, e troca professora. Era muito mais difícil para mim do que num ambiente controlado, como eu estar no meu quarto estudando. Você acha, Raquel, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, você acha que se você, naquela época, você tivesse tido um diagnóstico, você acha que isso teria mudado a sua vida de alguma forma? Você já pensou nisso? Já pensei. Eu acho que sim. Sim. Eu acho que teria sido mais fácil. Por exemplo, se eu tinha que ficar época de vestibular para medicina, eu estudava o dia inteiro, não fazia uma atividade física, não saía com amigos. Talvez eu não precisaria estudar o dia inteiro. Talvez eu poderia estudar menos horas, ter um rendimento melhor e as demais horas sair com um amigo, ir na academia. Exatamente. Então, assim, eu consegui muita coisa, mas foi à custa de muito esforço. Então, assim, quando eu vejo uma criança que a mãe traz e eu vejo que tem um diagnóstico de TDAH, eu fico muito motivada, vamos começar o tratamento. Não tem que esperar. E não é só remédio. Sim. E algo que a gente conversou hoje também, muitas vezes as pessoas pensam, mas para que o remédio, né? Eu dei conta, por exemplo, eu consegui, é só se esforçar. Mas se tem como ser mais fácil, por que não facilitar para essa criança, eu acho para que essa assim, pessoa? e isso você falou, Raquel, é muito interessante, porque as pessoas falam, mas está dando certo. Mas às vezes tem um sofrimento e tem tantas outras coisas que vêm junto, uma ansiedade, um quadro mais deprimido, uma sensação, um esquema de fracasso, sabe? E um perfeccionismo. Então são tantas outras coisas que podem vir junto e que a gente pode ajudar a minimizar tudo isso. Por isso que eu te perguntei se seria diferente para você. Com certeza seria, e isso me motiva ainda mais a trabalhar com crianças e entender que a gente pode mudar o desfecho, porque assim, o TDAH não tratado, ele está relacionado com desfechos muito negativos. Sim. Então, um TDAH não tratado tem maior chance de gravidez na adolescência, pela impulsividade, não uso adequado de métodos contraceptivos, envolvimento em acidentes de trânsito, inclusive letais. A gente sabe que a mortalidade de jovens com TDAH é mais alta. Muito mais alta. Porque eles estão muito mais envolvidos em envolvidos acidentes. em briga, porque tem uma impulsividade mais alta. Exato. Envolvimento com drogas, nicotina, maconha. Então, assim, não tratar o TDAH, muitas pessoas vão dar certo sem o tratamento, como foi o meu caso. Mas muitas pessoas vão perder muito tempo de vida e de qualidade de vida pelo não tratamento, né? Implica em muito sofrimento, né? Essa pergunta foi uma das que eu mais recebi. Sim, Essa é obrigatória a gente falar. Sim. Mas como você tem TDAH se você não é hiperativa? Porque eu sou uma pessoa muito calma, eu sou muito tranquila, né? As pessoas falam, Raquel é muito plena. Então, como você tem TDAH, você não é hiperativa?
Olha, Raquel, essa é uma pergunta bem interessante mesmo, né? Então, hoje, quando a gente fala de nomenclatura para TDAH, é, nós temos 3 subtipos. Então, TDAH desatento, hiperativo e misto. Então, antigamente, nós falávamos de um TDA, né? Então, hoje, toda nomenclatura é TDAH, Sim, todos. sim. Né? O seu é um TDAH predominantemente desatento. Ou seja, eu não tenho sintomas importantes de hiperatividade, tenho um pouco de sintomas de impulsividade. E é o quadro mais clássico em meninas. O Mais TDAH desatento é muito mais comum em meninas e é mais subdiagnosticado, é menos diagnosticado. Na verdade, Raquel, para mim assim é muito claro que você passaria facilmente a vida inteira sem ter esse diagnóstico. Por quê? O perfil desatento é aquele que não incomoda na sala. Não. Você era boazinha, quietinha, ia bem, não ia ter nunca mesmo esse diagnóstico. Não, eu não dava trabalho. Não Minha mãe dava chegava trabalho. nas reuniões de escola. Ah, eu sou a mãe da Raquel. Pode ir embora, não tem nada para falar da Raquel. Olha só. Mas muitas vezes eu tava lá quietinha pensando em outra coisa. No mundo da lua. No mundo da lua. Exatamente. Olha, só outra dica de que eu podia ter TDAH e eu nunca tinha parado para pensar. Sabe qual é o apelido que eu tenho, que meu irmão me dava? Eu te contei isso? Não, o quê? Eu não te contei? O apelido que meu irmão me deu é Luna, no mundo da lua. Ai, eu não acredito! Meu irmão acertou em tudo. Então, assim, eu tinha várias dicas, várias o seu irmão pistas. fez o seu diagnóstico. Ele já tinha feito meu diagnóstico. E ele é advogado. Advogado, né? Mas assim, mas é como você falou, a gente vai vivendo a vida e você pensa, acho que não, né? Então, já tinha aí. Luna. Luna. Gente, eu tô chocada. Raquel, mas sabe que as pessoas me falam muito, assim, é muito comum receber, eu gosto muito de atender adolescentes, você sabe disso, né? E os universitários também. E às vezes eles estão na faculdade, eles foram bem a vida inteira, ou, por exemplo, o caso dessa paciente que me autorizou a falar, que né, formada já, passou numa residência e agora está estudando para um concurso e começou, e ela me falou essa semana assim, eu falei, eu posso falar? Ela falou assim, pode, só não citar meu nome, que é o quê? Eu acho que eu tenho TDAH, ela me falou. Eu falei assim, nossa, me explica isso. Ela é minha paciente faz 2 anos. Me Sim. explica isso. Ela assim, então, eu tô desde dezembro que eu não tô conseguindo me concentrar bem. Isso vale a pena a gente conversar. Não é interessante? Desde dezembro que eu não estou conseguindo me concentrar. Nós estamos agora em fevereiro, 2 meses. Então, assim, um dos critérios de diagnóstico é do prejuízo ou da dificuldade. O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Os sintomas têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade. 12 anos. Tem que estar presente desde a infância. Sim. Um quadro de desatenção que começa na idade adulta e não teve sintomas da infância, e por isso eu citei alguns exemplos da minha infância, não é TDAH. Isso. E aí foi muito interessante que nós fomos tentar entender de onde vinha esse TDAH dela, né? E para mim era muito claro que à medida que aumentou a demanda, aumentou a ansiedade. E a ansiedade, quando aumenta, ela causa uma dificuldade para se concentrar. Você sabia que a ansiedade ela é uma causa muito frequente do branco na hora da prova? Exatamente. Então, assim, a ansiedade ela pode cursar com aí um comprometimento de várias funções executivas, inclusive a atenção. Sim, é isso mesmo. Então, assim, comecei na faculdade, eu ia super bem, não tinha... Pode acontecer também dessa pessoa, ela não ter tido um prejuízo prejuízo escolar durante a vida dela, e quando entrou na faculdade, que aumentou muito a demanda, esse prejuízo fica mais claro. Mas como critério diagnóstico, a gente tem que ter tido outros sinais, né, que não só no ambiente acadêmico, que começam na infância também. E é interessante, só fazendo um comentário aqui, que muitas pessoas, quando percebem essa falta de atenção e não têm um TDAH, acabam recorrendo ao uso de medicação para TDAH. Sim. Aos psicoestimulantes. A gente chama isso de uso cosmético da medicação. É um uso que não tem uma indicação. Perfumaria? É uma perfumaria. Você tenta tratar um sintoma, né, e não a causa. E saiu um estudo muito grande recentemente. Pessoas que não tinham TDAH e utilizaram lisdexanfetamina e metilfenidato, que é a Vinvance e a Ritalina,
elas apresentaram uma motivação maior para fazer os testes neuropsicológicos, mas o desempenho foi menor sob o uso da medicação. Olha que legal. Por isso que também é importante usar a medicação quando tem uma indicação para isso. Então, isso é uma coisa que é super importante. Então, quando eu vou conduzir a minha avaliação neuropsicológica, eu sempre tenho esse cuidado, Raquel. Então, se o paciente ele já tem um diagnóstico, ele já faz um tratamento com você ou com qualquer médico, ele já toma medicação. Eu vou conduzir a minha avaliação com ele performando no melhor momento, porque a medicação ela é importante, ela é parte do tratamento. Mas eu vou aplicar baterias específicas sem, porque eu quero confrontar o resultado. E isso é muito significativo, porque aí eu vou perceber se aquela medicação de fato está sendo eficiente ou se mesmo com o caso do TDAH ela é perfumaria, porque ele não tem um prejuízo tão grande assim de atenção. Nem sempre a medicação vai funcionar. Sim, nem sempre Também funciona. tem isso, né? Nem sempre. Às vezes é a medicação para o TDAH, a pessoa tem TDAH e não vai funcionar. Não vai funcionar. E por isso a gente tem que pensar em outras medicações e outras Sim, estratégias. que é muito legal que às vezes a gente faz, se prescreve para os pacientes, às vezes, vamos estabilizar, tem TDAH, deu clássico, mas vamos tentar estabilizar o humor. Às vezes, estabilizando o humor, mesmo um paciente com TDAH e com estratégias, ele já desenvolve. Com certeza. Mari, para a gente finalizar, eu gostaria, assim, de reforçar isso, né, que a pessoa com TDAH é um cérebro diferente, não necessariamente é uma maldição, pode ser uma bênção. Então, pensar fora da caixa, ser neurodivergente, né, não ser neurotípico, pode sim ser uma vantagem. E nos meus estudos, eu encontrei algumas fontes que informavam que o Steve Jobs poderia ter TDAH, mas que ele não falava abertamente sobre isso. Então, independentemente se o Steve Jobs tinha ou não TDAH, eu trouxe uma fala dele no discurso de formatura em Stanford, em 2005. Acho que muitas pessoas já viram esse discurso. E ele diz o seguinte: não fique preso ao dogma que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o ruído das opiniões dos outros abafe sua própria voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente deseja se tornar. Todo o resto é secundário. Ai, que lindo. Amei, amei. E eu tô muito feliz de poder estar com você nesse projeto. Eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu tinha sonhado disso estar acontecendo como hoje. Eu quero te agradecer pelo convite. Ai, como é bom estar aqui com você. Foi muito bom e que a gente possa levar informação de qualidade e motivar pessoas que também tenham um diagnóstico e conhecer um pouco mais sobre isso. E assim, né, Raquel? O Psicomite, ele nasceu. Sim. Nós gestamos ele por um período curto, resumindo. Eu fui na sua impulsividade. Eu lembro uma frase, um dia que eu te liguei, você estava na piscina, por chamada de vídeo, e você falou assim, não me segura. Exatamente. Às vezes a impulsividade ela pode ser ruim, mas ela também pode trazer movimento e realização. Exatamente. E é interessante a gente falar isso porque nós combinamos muito em trabalhar. Combinamos, mas nós somos muito diferentes. Exatamente. Porque eu sou o planejamento, nem tanto que eu já fiz uma lista de metas para a gente poder ter um prazo. E nós conseguimos realizar as coisas antes do prazo. Nós estamos de parabéns. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Nós gestamos o Psicomite juntas e que a gente possa proporcionar muito conhecimento e levar realmente saúde mental, psicologia, neuropsicologia e psiquiatria para muitas pessoas, porque esse é o nosso sonho. Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, obrigada pela audiência. Siga a gente no Instagram, Psicomite Podcast. Ativa os sininhos e acompanhe aí, porque vem muita coisa boa por aí.